Olha só, a gente não pode dizer que ele é a história da TV porque não tem nem idade para isso, mas a gente pode dizer que ele é parte importantíssima da história da TV. José Armando Vanucci, diretor do Faustão na Band, bem-vindo à Baixada em Foco. Opa, obrigado. Eu estudei a história da televisão, mas eu já tô meio velhinho, eu acho que já não entro para a história porque talvez não tenha esse tamanho, né? Estudou e publicou, né? Biografia da televisão brasileira, não é isso? Estudei biografia, eu e Flávio Rico. Foi um trabalho, sabe, aquele que eu me orgulho, porque a gente conseguiu resgatar a história da televisão, não de uma emissora, mas do que é a televisão, né? Isso que é bacana. E ele foi escrito focado em que público? Eu sei que qualquer público pode ler e vai se interessar, né? Porque brasileiro ama a televisão, enfim, todo mundo vai gostar. Mas quando vocês escreveram, o foco era em que público? Você sabe que a gente pensou muito naquela pessoa que pudesse estudar a televisão, né, e ter um apanhado geral, o cara que é apaixonado por televisão e pudesse ter um apanhado geral, e também nas próprias pessoas que fizeram essa história, que pudessem olhar que assim, putz, a história daquele artista se completa com a história daquele câmera, daquele produtor, porque a gente ouviu não só o artista, né, a gente ouviu quem está do outro lado, né, e boa parte da história a gente só está aqui, nisso daqui, porque tem muita gente que trabalha do outro lado, né? Que trabalhou esse tempo todo, né? Agora sim, quando você fala em história da TV, a gente fala na contemporaneidade, a gente não pode deixar de falar de internet também. Como é que você vê o cross-mídia, transmídia, qual o termo que você usa? Você sabe que lá, eu vou usar um pouquinho da história da televisão, né? Que quando a televisão começou, todo mundo falou, ih, acabou o rádio, acabou o cinema. Né? Quando a internet chegou, todo mundo falou, ih, acabou tudo. E não acabou tudo, se transforma. Eu acho que hoje, eu falo assim, a Band, por exemplo, ela não é uma emissora de televisão, ela é uma produtora de conteúdo audiovisual. Onde vai esse conteúdo? Pode ser no rádio, e do rádio ir para... Imagina, hoje em dia você ouve o rádio e pode assistir o que está acontecendo no rádio. Né? Você assiste um programa de televisão e esse programa de televisão, o jornal da Band, por exemplo, está dentro do rádio ao mesmo tempo. Né? Se eu não estou na minha casa, eu consigo ouvir o jornal sem perder o trânsito que a rádio fornece. Né? Então, assim, tudo está muito interligado. Né? Então eu acho que a internet, a gente sempre fala assim, ela veio, vai destruir tudo. Não, pô, eu assisto a Fórmula 1 aos domingos no interior de São Paulo, assim, no meio do mato, onde eu só tenho conexão com a internet, né? Graças a um aplicativo, né? Que traz a televisão para o meio do mato, né? Então é isso, né? Eu acho que hoje a gente fala assim, isso é televisão, isso é internet, isso é jornal, isso é rádio. Não, isso é comunicação. Mas é lição de casa, para quem estuda TV hoje, estudar a internet também, ou não? Claro, faz parte disso tudo, né? Eu acho que na verdade a gente hoje não pode nem falar assim, eu estudo televisão, eu estudo a comunicação. A comunicação hoje acontece de uma forma muito ampla, né? Ela não acontece, é maluco a gente pensar nisso, mas... Agora, por falar em maluco, vamos abstrair um pouquinho mais? Escorpiano com o elemento água aqui gosta de abstrair. Se você fosse abduzido, vamos imaginar, uma nave espacial te levasse para outro planeta, chegasse lá, eles não conhecem TV. Aí eles iam falar assim, o Vanucci, a gente precisa entender do que ele entende. E você fosse definir o que é TV para eles, que não sabem o que é, como você definiria? Televisão é a janela do mundo. E por que eu falo a janela? Porque a janela não é só o que olha, né? Porque quem está do lado de fora também vê dentro dela, né? A janela te dá o caminho entre o lado de fora e o lado de dentro, né? Eu acho que a televisão é isso, né? A televisão, ela registra tudo que... Ela conta para o lado de fora uma história, mas ao mesmo tempo ela vê a história que está do lado de fora e conta para dentro. Eu achei lindo, mas vamos supor que os ETs não entendessem. Eles dissessem assim, seja mais claro, me conta aqui uma história da TV que na sua concepção de TV define a televisão. Você conta várias histórias lá, que eu acompanho seu Instagram, tem histórias da TV, que na verdade até mostra bem que você transita bem. Mas é muito difícil você achar algo que defina, mas eu acho que eu vou lá no começo da televisão, quando tudo começou, né, quando aquele grupo de pessoas que não entendia nada de televisão, entendia de rádio e de teatro, chegou na frente de 3 câmeras e falou, temos que fazer a televisão. E aí eles começaram a fazer a televisão com a mesma vontade que eles faziam o rádio. E aí no finalzinho do primeiro dia, alguém virou e falou assim, mas e amanhã vai ter o quê? Não sabemos. Né? E aí começou essa televisão, improvisar, correr atrás do rabo, e aí foi. Então, a nossa televisão, eu acho que esse é o momento que define o que é a televisão.
né? A televisão está o tempo todo atrás do que está acontecendo e registra, e por isso que ela é tão interessante, tão viva, né? Porque ela mostra o inusitado, ela mostra o inusitado, mas que está dentro de você, né? É filosófico isso. Né, filosófico, mas eu tô acompanhando. Mas é isso, é sério. Você falou que a TV é viva. Queria te perguntar o seguinte, na sua concepção, quem são os dois maiores comunicadores da TV brasileira vivos? Faustão não conta. Não vale. Não, mas aí você... E não é nem porque eu trabalho com ele, não. Eu acho que assim, a gente tem dois grandes comunicadores, e que são diferentes, né? Silvio Santos, né, que vai muito para a animação do que é o show, e o Fausto Silva, que é o comunicador, que é o cara que não depende de TP, não depende de roteiro, não depende de nada, e traz isso, né? Ele pega essa caixa que está vazia e enche. Eu já vi o Fausto, e por isso que eu ponho ele como os principais, eu já vi o Fausto num determinado momento o estúdio perder, não foi na Band, tá? Cair, a gente num programa ao vivo, cair metade do estúdio e ele segurar ao vivo. Então, por isso que eu coloco ele entre ele e Silvio Santos. Uma vocação mesmo, né? É uma vocação. E eu ainda vou além. Eu acho que assim, a gente tem comunicador, a gente tem o animador, a gente tem o apresentador, e são papéis muito diferentes. Entrevistador. O entrevistador. Eu posso ser um apresentador de televisão e não ser um grande comunicador, como existem muitos. E você tem o comunicador, que ele não é aquele apresentador que vai ler TP, não, ele é o comunicador. E a potência de cada um a gente tem que respeitar, né? Quando você falou em vocação, quando você vai embora, né? Que você vai pra casa, acabou de trabalhar, um dia que te dá orgulho do seu trabalho, tem que ter o quê? Um vinhozinho para comemorar depois. O vinho e a minha família. E tem que ter televisão. E tem isso mesmo, que eu sigo no Instagram, eu sei que rola um vinhozinho, tá sempre com a família, tem um sítio. Isso, não, isso tem que ter. Eu acho que é o que completa, entendeu? Eu saio tarde da Band porque a gente trabalha até tarde, né? Trabalha intensamente, assim, faz o que gosta. Mas depois tem um vinhozinho assim, uma tacinha, tá bom. Noite, pra encerrar, que eu sei que você ainda tem muitos compromissos hoje. Uma tacinha. É saudável, é recomendado, né? Teve cardiologista, inclusive, hoje, né? É recomendado, faz bem pro coração. Pra gente encerrar, Faustão na Band tem personalidade, tem identidade. Como foi esse processo do Faustão na Band não se confundir com o Domingão do Faustão, que também foi um grande sucesso? Eu acho que, principalmente assim, quando a gente veio pra cá, se criou um outro olhar sobre o Faustão. O Faustão deixou de ser aquele cara do domingo para ser de todos os dias, de segunda a sexta-feira. E está no horário nobre, né? Na abertura do horário nobre. Isso é o mais desafiador. Mas eu acho que o principal foi respeitar o DNA do Fausto, né? E isso foi bacana, porque a Band entendeu muito isso, assim, que falou, pô, a gente está com um cara que é o Fausto Silva, né? Que é alguém que tem personalidade. É a mesma coisa se você pegar o Datena, por exemplo, e falar assim, agora você vai apresentar o Jornal Nacional sentado na bancada. Não é o Datena, né? E eu acho que é esse o segredo, é você aceitar quem é o Fausto. Claro que o Fausto vai ter música, o Fausto vai ter humor, o Fausto vai ter cacetada, o Fausto vai ter competição, o Fausto vai ter o bom entretenimento, a pizza, o churrascão, são elementos dele, é o DNA dele, né? E por isso que todo mundo vira e fala assim, putz, não é o Faustão do Domingão, é o Faustão da Band, porque está no DNA dele. O Fausto é isso. A gente ainda brincou hoje, entrevistei o Ricó, né? E a gente falou, já pensou que legal que seria se trocasse um dia, o Datena apresentasse o Melhor da Tarde e a Kátia fosse o programa do Datena, né? Ia ser engraçado, o Datena brigando com o chefe que queimou o frango e a Kátia, meu Deus, o bandido fugiu! Pode ser. Dariam bons comentários. Estou imaginando a Kátia aqui no... Vamos tirar uma carta para ver se ele vai ser preso. Mas você sabe que eu acho que aí você citou dois grandes apresentadores, eu sou fã dos dois, né? E principalmente da Kátia. Eu acho a Kátia, assim, como apresentadora, a Kátia, ela rompe tudo, porque ela me lembra muito a Hebe, sabia? Naquele sentido de ser o que ela é, né? Então, e a Kátia, assim, ela passa no corredor, isso é verdade, às vezes ela tá com a máscara dela, vai embora, volta para trabalhar e a vida dela
é a televisão. Deixa eu te contar um segredo. Eu tomei a liberdade de mostrar hoje pra ela. O Vanucci, uma vez eu mandei um material pra ele, lógico, né, o mestre da TV, eu quero a opinião dele. Mandei, e aí você me mandou um áudio, eu tava dentro do metrô quando eu escutei, um áudio tão carinhoso, falando sobre o meu trabalho e tudo, e você falou uma frase que foi a seguinte: você tem uma energia parecida com a dela. E eu comecei a chorar quando você falou aquilo. E aí eu mostrei pra ela hoje esse áudio seu, porque era muito carinhoso com ela, eu tomei a liberdade de mostrar. E ela te mandou um abração, falou que tem muito carinho por você, viu? Eu sou muito fã da Kátia. A Kátia, quando eu estava lá na Gazeta, né, eu fazia o Todo Seu, que era um programa à noite, mais sério. O Rony é um homem sério, eu também sou muito sério. Mas aí eu fui pra Kátia, a Kátia é essa coisa solta. E ela falava assim: Vanucci, embarca na minha. Vem aqui que a gente vai... E ela é isso, ela é essa amiga. Eu aprendi muito o que é essa comunicação do horário da tarde. Cara, a Kátia é professora nisso. Você também. Obrigado, viu, Vanucci? Eu passaria a noite aqui conversando com ele, mas tá cheio de coisa pra fazer. Mas ó, o estúdio já tá vazio, todo mundo já foi embora, então a gente tem que ir embora, porque isso aqui é só pra você. Gratidão, viu, querido? Gratidão e sucesso sempre, viu? Obrigadão.